Mas olha, outra coisa que também é muito forte no comportamento da nossa sociedade é as tendências da moda. E é por isso que hoje eu estou recebendo aqui a Raila Mâncio, que é consultora de imagem e também colorimetrista. Conversaremos agora sobre esse assunto. E olha, não tira agora a sua presença chique da sala, porque a moda, ela não é algo superficial. Ela é algo que comunica a sua imagem, o que você transmite. E isso é muito importante. Você pode ser um excelente profissional, mas quando você não comunica isso no seu dia a dia, na maneira como você se veste, no seu visual, muitas vezes você é subestimada. Então, para você não cometer esse erro, vamos conversar sobre isso com quem entende de verdade? Raila, bom dia, seja bem-vinda ao nosso programa, é um prazer recebê-la aqui. O prazer é todo meu, eu agradeço pelo convite, vai ser um prazer falar sobre esse assunto. Bom, a gente sabe que todo ano existem mudanças na rotina, isso é natural. E na moda não é diferente. E essas cores que são eleitas, essas tendências que vão se fixando, ela influencia na arquitetura, no visual, em tudo. E hoje o que a gente observa é que nós vivemos um tempo de muita tecnologia, onde se considera muito a sustentabilidade. E eu gostaria que você falasse pra gente, Raila, exatamente a influência dessas coisas na moda atual. A gente vai ter mudanças por aí? Sim, nós vamos ter mudanças aí para o ano de 2026. E então a gente teve todo o período da pandemia em que as pessoas ficaram mais reclusas, logo em seguida a gente veio com a dopamina fashion, com muitas cores, muito brilho. E aí as pessoas elas vão se cansando, né? A moda ela é de ciclos. Em seguida, a gente veio com esse período mais neutro, até também porque o mundo estava passando por um período de recessão em muitos países, então simbolizou também um pouco isso. E agora a gente vai ter uma mudança também, saindo um pouco desse quiet luxury, dessa estética clean girl, para uma coisa mais maximalista. Então, o negócio é a extravagância em 2026? Exatamente, a gente vai ter mais ousadia, a gente vai ter um pouco mais de peças coloridas, peças statement, que é o que a gente chama aquela peça que faz o look sozinha, pode ser um acessório, pode ser uma peça de roupa, um sapato. Então a gente vai trazer muito dessa estética aí nesse ano de 2026 em contraposição a todo esse período que a gente teve aí do minimalismo tomando de conta. Ano passado a cor foi aquela conhecida popularmente para o marrom, mas na moda ganhou um outro nome. Esse ano nós já temos a cor eleita, a cor do ano? Sim, a Pantone todo ano ela define uma cor que vai ser a cor do ano seguinte, digamos assim. E aí, essa cor, ela é eleita de acordo ali com o comportamento da sociedade, de acordo com todo um estudo que é feito para entender o que a sociedade está pedindo ali naquele momento. Então, a gente teve esse período dos neutros. E a Pantone, ela percebeu toda essa aceleração digital, todo esse momento mais dinâmico que a gente está vivendo nos últimos tempos, em que as pessoas elas estão muito tomadas ali pelas telas. Então, a mente não descansa. E para 2026, o que ela trouxe de cor para esse ano foi o branco, que é um tom que eles chamaram de Cloud Dancer. E vai vir esse branco aí que vai influenciar muito, com certeza, na estética que a gente vai perceber nas lojas, na arquitetura e em outras áreas que utilizam das cores. Eita, vamos trabalhar bastante o alvejante esse ano. Quando a gente pensa na peça branca, a gente já pensa na demanda que ela traz. É uma peça que requer uma lavagem específica, separada das demais peças. Muitas vezes uma lavagem individual, um produto específico. A gente que é dona de casa, meu amor, já pensa logo como é que vai lavar essa roupa, né? Não? Com certeza. E esse branco, né, muitas vezes é um tom que as pessoas elas têm essa certa dificuldade em apostar, justamente por ser esse tom que exige ali um pouco mais de cuidado na hora que você vai utilizar, exige cuidado também na hora de lavar. Então, muitas vezes as pessoas elas têm esse certo receio, mas a gente percebe que o branco ele é um tom extremamente versátil. Então, é um tom que ele se encaixa bem em diversos guarda-roupas, além de que não traz um look sem graça, porque a gente usa de muitos outros mecanismos para trazer uma interessância para aquele look. Então, a gente pode trazer texturas, pode trazer uma modelagem diferente. Então, o branco, ele vem com essa proposta. E pode pegar aquela peça que você só usa no Réveillon
e trazer para o dia a dia, porque agora ela vai ser protagonista, é isso mesmo. Não só no mês de dezembro, mas durante o ano inteiro vai ter muito branco. E olha, é importante a gente entender que quando essa cor é eleita com o nome Pantone. Pantone, eu sempre confundo. Quando a Pantone vai elegendo essas cores, há uma influência de maneira geral no comércio, na moda. A lojinha do 20 vai ter roupa branca. Todas as lojas, desde a mais elitizada, a loja mais simples, você vai encontrar a cor que é a tendência do ano. Não é isso? Com certeza. É só a gente perceber, no ano passado, o tom escolhido era um tom ali de marrom. E as pessoas, elas tinham muito essa rejeição pelo marrom. As pessoas, em geral, não é um tom que as pessoas gostam, assim, de cara. Mas a gente percebeu que as pessoas, elas adotaram. Até porque também as marcas, elas passam a oferecer muito aquele tom. Você passa a ver muitos nas vitrines, nas redes sociais. Então, acaba que você é influenciado e adota, né, aquela cor. Então, no próximo, aliás, esse ano a gente já vai ver aí o branco tomando de conta, com certeza. E olha, para quem não gostava do marrom, desenvolveu verdadeira paixão. E agora, mulher, o que é que a gente faz com tantas peças marrons? Ainda dá para usar? Dá sim, inclusive, esse tom de branco, eu entendo que ele foi uma ótima transição. Na minha percepção, viria uma cor mais colorida. Mas eu entendo que foi uma escolha também comercial ali pela Pantone, porque a gente veio de um período de muitos neutros e para esse ano de 2026 a gente tem a promessa aí de serem inseridos alguns tons mais vibrantes, como laranja, como verde, tons mais cítricos. Então, o branco ele é uma ótima transição para que você faça essa conexão no seu guarda-roupa com os neutros que estavam em vigor e com esses tons mais coloridos que vão passar a entrar nos próximos anos. Verdade. Muito boa mesmo essa cor, porque a gente vai conseguir usar os nossos terrosos que estavam ali presentes, já com essas cores, porque nós precisamos entender que moramos num país tropical e que o Brasil também tem a sua particularidade. E isso não pode deixar de ser considerado no que a gente usa no nosso próprio país. Apesar de viver essa influência das grandes passarelas, nós também temos uma identidade. Temos um ano de Copa. Verdade. Então, certamente os brasileiros vão usar muito verde e amarelo. Nós temos aí o carnaval se aproximando, onde os brasileiros gostam muito de cor. E isso influencia diretamente na moda, não é isso? Com certeza. O que está acontecendo no mundo, ele influencia na forma como você se veste. E a gente também não pode achar que porque passou aquela tendência do marrom, agora tem que jogar fora aquelas peças. Afinal, a gente tem que pensar aí na sustentabilidade, em ter um consumo que ele se sustente ao longo do tempo para que o nosso planeta também sustente, né, toda essa demanda que a gente leva aí por meio da moda. Olha, e eu sei que você também é colorimetrista e eu queria que você falasse pra gente exatamente sobre isso, sobre a cor e a individualidade de cada pessoa. Como as cores podem ou não favorecer alguém? Então, existem cores que cada pessoa tem uma característica específica ali de tom de pele, a sua temperatura de pele, se ela vai aceitar melhor tons mais vibrantes ou tons mais suaves. Então, com o teste de coloração pessoal, por exemplo, a gente consegue descobrir quais são essas cores que mais valorizam as características de cada pessoa. Afinal, cada pessoa é única. Então, descobrindo quais são essas cores, você tem ali um norte maior para fazer essas escolhas de quais são os tons, né, que eu vou passar a apostar, até inclusive para que o seu guarda-roupa ele fique mais conectado, porque à medida que você vai escolhendo esses tons que mais te valorizam, além de favorecer a sua imagem, você também tem uma facilidade maior de combinar esses tons, porque todos eles combinam entre si. Então, é algo assim fantástico para trazer para sua imagem. Então, pede uma avaliação pessoal e intransferível. Exatamente. Então, cada pessoa tem que passar ali pelo seu teste e é algo que não vai mudar ao longo do tempo. Então, você descobre aqui hoje quais são as cores que mais valorizam a sua imagem e essa informação você vai poder aproveitar ali pelo resto da sua vida. Olha que coisa interessante, e você pode usar isso ao seu favor para agregar aí mais elegância à sua imagem, comunicar exatamente o que você precisa, especialmente na área profissional, porque isso é muito importante, não é, Raila? Demais. Então,
Quando você descobre quais são essas cores que mais te favorecem, a sua imagem, ela automaticamente ela vai ficando mais sofisticada. Por quê? Porque você vai aplicar isso não só nos tons de roupa, você vai aplicar no cabelo, na maquiagem. E quando a pessoa está utilizando ali um tom de cabelo ou tons de maquiagem que não são os ideais para as características dela, já traz algo que não fica natural. Então, você sente que tem ali algum ruído na imagem dela, algo que está atrapalhando realmente de você perceber todo o potencial que ela tem. Então, descobrindo esses tons, você consegue aplicar na sua vida pessoal, você consegue aplicar nas compras, né, para fazer compras melhores, você consegue aplicar na sua vida profissional. E aí também a gente tem que pensar numa questão de estratégia. Porque na vida profissional, você vai precisar, talvez, fazer escolhas específicas dentro ali daqueles tons que te favorecem. Ou talvez até trazer tons que não estão ali dentre as cores que mais te favorecem, mas que você consegue compensar com outros elementos, como a maquiagem, o cabelo, como eu tô falando. Muito boa a nossa conversa. Eu quero agradecer a você, Raíla, por estar aqui no nosso programa. E esse ano a gente vai ter muito assunto para falar, menina, porque tem esse negócio da calça Lagine, tem esses recortes agora, essas peças que as pontas desencontram. E tem assunto à moda aqui pra gente conversar o ano inteiro. Eu quero que você volte pra gente falar sobre as tendências. Vai ser um prazer. Muito bem, muito obrigada, minha querida. Eu que agradeço pela nossa conversa aqui. Espero ter levado aí informações